Vamos sentar-nos e, sem mais, queria continuar a série Detox. Muitas pessoas provavelmente não sabem porque é que foi o nome da série Detox, mas estas luzes são... anunciámos e algumas pessoas perguntavam, bom, nós não somos judeus e por que é que temos que fazer alusão às festas hebraicas ou judaicas? A palavra de Deus diz que todas as coisas que antes foram, depois serão. E tudo é um reflexo, significa que o Antigo Testamento, ao fim e ao cabo, Jesus Cristo não disse que vinha a borrar o Antigo Testamento, Ele disse que vinha a comprovar, Ele vinha simplesmente a confirmar tudo aquilo que era o Antigo Testamento. Amém? Porque Ele era o verbo feito carne, significa que Ele era a letra materializada, encarnada. Ele era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que veio ao homem. E se nós formos a Levítico, eu não quero que vocês venham a Levítico, simplesmente quero que vocês confirmem estas coisas, porque estas coisas estão escritas em Levítico 16, que fala sobre este dia. E este dia, nomeadamente há 10 dias atrás, ainda continuam a celebrar. Nós estamos num calendário que é chamado o calendário gregoriano, nomeadamente algumas nações marcam o calendário, não é gregoriano, mas sim, por exemplo, as nações islâmicas regem-se pelo calendário islâmico, nomeadamente algumas delas, por exemplo, que é o caso, por exemplo, do Irão, que antigamente era persa, pertencia ao Império Otomano Persa, onde, nomeadamente, biblicamente, esteve Neemias, em Persópolis, a servir ao rei Arterres. Quando eram persas, foram persas, depois passaram a ser otomano-persas, até que depois foram conquistados pelos islâmicos e então passaram a adotar o calendário islâmico, nomeadamente Israel rege-se, enfim, por assim dizer, pelo calendário gregoriano, mas, no entanto, aquele povo judeu mais ortodoxo continua a guardar os preceitos do seu próprio calendário. Então, nomeadamente há 9 dias, porque só hoje, a partir das 8 horas, é que se celebra o 10º dia, que é o dia do Yom Kippur, que na realidade termina o que é o tempo do Yom Teruah, e o Yom Teruah iniciou há 10 dias atrás, que é o primeiro dia do ano judaico, que é o Rosh Hashanah. E o Yom Kippur é nada mais nem nada menos que aquele que é chamado o grande dia, ou o dia, ou na nossa Bíblia, em Levítico 16, chama-se o dia da expiação. E no dia da expiação, isto é só para dar-vos um enquadramento, no dia da expiação, o sumo sacerdote vestia as suas vestes solenes, que era aquele dia no qual, depois de 10 dias de introspeção, no qual o povo cumpria umas certas e determinadas tradições a nível de alimentação, a nível de orações, a nível de leituras da Torá, e no 10º dia então colmatava o que era chamado o dia do sacrifício. Então, primeiramente o sacerdote tinha que fazer um sacrifício de 2 bodes por ele e para a sua família, e em seguida, com esse sacrifício dos 2 bodes imolados, ele tinha que entrar 7 vezes ao lugar santíssimo. Posteriormente tinha que, na mesa do propiciatório, apresentar outros 2 bodes que eram trazidos. Os 2 bodes tinham que ser de igual valor, tinham que estar imaculados, tinham que pesar exatamente o mesmo, tinham que ser da mesma idade, e aí ele tirava as sortes, vocês podem confirmar isto em Levíticos capítulo 16, e ele tirava as sortes, e um era, por assim dizer, proclamado como o bode que era o bode expiatório, e esse bode expiatório então era sacrificado. Depois de ser sacrificado, era aspergido o sangue outra vez dentro do lugar santíssimo, no qual ele enfatizava a palavra pecado é, pecado é, pecado é, e então haveria a possibilidade, se ele tivesse ocultado algum tipo de pecado nas suas vidas, por isso as filacterias eram levadas com os sinos, para que depois, se o sumo sacerdote tivesse algum tipo de pecado oculto, poderia então ficar prostrado aí no lugar santíssimo e era puxado para fora. Mas fazia isso, e então esse cordeiro a seguir fora do lugar santíssimo, depois do lugar santíssimo ser aspergido com a sua sangue, ele era
queimado, e havia então o outro segundo cordeiro, que era chamado o segundo cordeiro, que era levado ao deserto, nomeadamente era levado 10 milhas, mais ou menos aproximadamente, que seriam provavelmente quase 20, não era 20, 18 quilómetros, levado para o deserto, no qual se atavam os próprios chifres do primeiro cordeiro sacrificado, em simbolismo que levava os pecados já expiados pelo primeiro cordeiro de toda a congregação que estava dentro do arraial, significa de todo o povo hebraico. Tudo isto se colmata em Jesus Cristo e, por sua vez, ainda havia aquilo que era o boi sacrificado, havia mais um boi sacrificado, e então da gordura do cardeiro, do bode sacrificado, era queimada, assim como a do boi, e depois consumava-se e comia-se da carne dos dois animais, todo o povo. Ok? E isto é o simbolismo realmente do Yom Kippur. Há uma introspeção, há um tempo em que as pessoas se dedicam a rever na sua vida o que é que correu mal durante esse tempo e o que é que têm que pôr-se a contas diante de Deus. E é isso que também era o intuito desta série Detox, na qual culmina hoje, e hoje à noite teremos essa vigília no qual vamos simplesmente dedicar-nos a orar, e alguns serão comissionados, outros virão voluntariamente, porque realmente continua a ter um grande significado para o povo que estamos enjertados na vida, que é Israel por meio de Jesus Cristo, somos um povo gentio, mas no entanto somos adotados, somos chamados os filhos da adoção. Amém? Assim que não temos, por assim dizer, guardar as tradições hebraicas ou fazer-nos messiânicos, mas temos que entender que em todas as festas principais, nomeadamente são 9 festas principais que estão enunciadas foi-se-me agora o nome do candeeiro. Não é o candelabro. A menorá. Há 2 menorás. Há a menorá que é reflexionada na festa do Hanukkah, que tem 9 pontas, que reflete exatamente os 9 frutos e reflete as 9 festas principais. E depois a seguir há a menorá, que é a mais utilizada, que é a menorá que tem 7, que reflete as 7 manifestações do Espírito Santo, e reflete, por assim dizer, a plenitude de Deus. Amém? Mas enfim, não vamos entrar mais vamos simplesmente à palavra, ok? Mas era só para dar-vos uma alusão, e queria ler sobre os sacerdotes e o holocausto, só para introdução, porque eu tinha uma mensagem, mas o Senhor trocou uma mensagem, então vamos ler só aqui Levíticos 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Diz a palavra do Senhor, fala mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, significa do sacrifício. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho fino, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a sua cisa, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha a cada manhã. Amém? A cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Diz, em ordem o holocausto. E sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Verso 13 diz comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Não se apagará o fogo sobre o altar. Isto é o simbolismo que, ao fim e ao cabo, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, que o culto racional é que nós ofereçamos as nossas vidas como um sacrifício vivo. Significa que devemos estar sempre continuamente diante do altar.
E este é o simbolismo, aqui há vários simbolismos, eu uma vez compartilhei sobre isto, já aqui não quero lá voltar, iria lá voltar. As cinzas é o simbolismo das recordações do passado, por isso as cinzas têm que sempre ter de ser tiradas do altar. As vestes são aquilo que nós aparentamos exteriormente, na realidade temos que aprender a estar com vestes limpas e não com vestes de aparência. Já tinha falado disto também aqui noutra ocasião. O trazer lenha para o fogo é apresentarmos realmente aquilo que somos diante do altar de Deus, para que Ele tenha sempre, por assim dizer, a suficiente combustão do seu fogo santo para nos santificar diante do seu altar de graça. Mas eu queria falar, sim, sobre algo muito, muito importante, e é sobre o caminho. O caminho. Nós precisamos continuamente estar no caminho. E muitas vezes perdemos ainda... Foi ontem que falava com uma pessoa que eu às vezes vejo as pessoas um bocado... Vejo que as pessoas ao largo da vida tornam-se cínicas porque estão decepcionadas com a vida. E uma pessoa decepcionada com a vida torna-se cínica com a vida. Torna-se um bocado crítica, mas crítica ao ponto de estar tão desiludida com tudo o que o rodeia, inclusive muitas das vezes dentro do meio cristão, fica desiludida inclusive com as pessoas, mas na realidade a sua desilusão quando são com as pessoas torna-se que é com Deus. Na realidade é dizer, ok, está sem norte, porque um país tem que ter um governo que marca o norte do caminho do país. O governo é elegido por democracia, por aquilo que é chamado o sufrágio universal. Ou seja, no reino de Deus não funciona assim. Ou seja, há uma teocracia, não há uma democracia. Significa que as pessoas são colocadas porque Deus permite que elas sejam colocadas. Da mesma maneira, exatamente também os governadores das nações, diz a palavra do Senhor, têm a autoridade porque Deus permite que eles estejam em autoridade no tempo necessário. Inclusive é para tratar com o seu povo. Ele permitiu que o seu povo estivesse em cativeiro, baixa autoridades injustas para tratar com o seu próprio povo. Ok? Estamos cá? Amém? Posso ouvir um amém? Bom dia, estamos cá? Então, houve vários tempos. Um deles foi o tempo do profeta Jeremias, aquele que chamamos o profeta chorão, ou o profeta queixoso, que se estava sempre a queixar, dizer, Senhor, até quando é que isto me vais permitir? Este povo porta-se sempre mal, este povo não quer saber de ti para nada, são dados à idolatria, seguem os outros caminhos, e eu estou sempre a trazer palavra, não querem ouvir, ao ponto de terem metido ali no alçapão. Mas Jeremias dizia que ele não conseguia calar-se porque havia um zelo, havia um fogo que ardia dentro dele, não é? E há aqui em Jeremias 6, verso 16, diz, assim diz o Senhor, palavras do Senhor pelo oráculo Jeremias, e diz, pondo-vos nos caminhos, dizia isto ao povo, ide vós caminhos e vede, ou seja, vede, vamos ver, e depois diz, perguntai, vamos perguntar. Perguntar a inquirir. Por quê? Pelas veredas antigas. Enquanto nós queremos andar sempre à procura de algo novo, nomeadamente procuramos no YouTube, no Instagram, no Pinterest, a malta quer algo novo, o que é que a malta quer? Uma coisa nova, não é? A igreja quer o quê? Algo novo. E o Senhor diz, eis que eu suscitarei, dizem Isaías, eu suscitarei algo novo. E esse novo já foi suscitado. Eu farei um caminho novo. Estava a falar sobre Jesus Cristo. Um caminho. E é esse caminho que perguntamos. Mas esse caminho está marcado desde antes. Ou seja, está marcado desde antes porque Jesus Cristo ele estava com o Pai quando o mundo foi criado. Então vejamos umas coisas. Então, perguntai pelas veredas antigas, perguntai o quê? Qual é o bom? Alguém está a ler? Qual é que é o bom caminho? Então, implicitamente, quando há um bom caminho, significa que também há um mau? Estamos cá?
À partida, se é um caminho bom, é porque haverá uma antítese do bom. Qual é que é? É um mau. Há um bom e há um mau. Mas também é que haverá também um menos bom e um menos mau. Não, há um bom e há um mau. Evidentemente que haverá zonas cinzentas, aquelas zonas que as pessoas deambulam, e há zonas cinzentas. Mas aqui diz, qual é o bom caminho? E andai por ele. E então achareis descanso para as vossas almas. Ponto e vírgula. E as pessoas afirmam desta maneira. O povo afirmou assim. Eles disseram, vamos andar por ele. Não andaremos por ele. Ok? Eu quero que tu guardes este versículo, esta afirmação. Não andaremos por ele. Senhor, porquê é que nos sobrevieram estas coisas? Diz também em Jeremias. Estas coisas vos sobrevieram porque vós mesmos as buscasteis. Sobrevieram porque vós as buscasteis. Então eu queria que tu fosses agora uma história muito pequena sobre um senhor que nós ouvimos falar muito na Bíblia, que antecedeu Jesus, que veio preparar o caminho, que se chama João Bautista, ok? Nomeadamente familiar de Jesus. Estão cá? Que teve um encontro com Jesus, inclusive antes que nascesse. Estão cá? É incrível. Eles conheceram-se no ventre das mães. E ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então diz Lucas capítulo 3, se puderes colocar lá, porque eu troquei as voltas a toda a gente, porque o Senhor também me trocou as voltas a mim. E então 3.3 diz... e percorreu a terra ao redor do Jordão. Aí era onde se centrava o ministério de João o Bautista, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então eles disseram, havia um bom caminho, procurai o bom caminho e andai nele. E eles disseram, não andaremos. Ou seja, então significa que aquelas pessoas não estavam a aceitar que andavam no mau caminho. Muitas das vezes nós não conseguimos aceitar que precisamos nos arrepender, porque nós consideramos que a nossa verdade é muito superior àquilo que é a verdade. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e nele subsistem. Eles estavam sentados numa esplanada no céu e decidiram fazer o homem à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viram que o homem estava só, extraíram da massa óssea do homem a mulher e disseram, a partir de agora eles estarão os dois juntos. No casamento de Josué foi muito engraçado e foi extremamente rica por assim dizer, o pensamento que o seu genro trouxe nessa palavra. Incrível, ou seja, passaram a ser um para subjugar. A palavra correta, mais aproximada da tradução, é para ter domínio sobre toda a criação. Mas naquela altura já Adão tinha dado nome a todas as coisas, mas não deu nome a Eva. Passaram a ser um. Estamos cá? Ok. Mas o problema é, muitas das vezes, entender que precisamos continuamente ouvir a mensagem de João o Batista. E ele pregava o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Então, é-nos a nós difícil entender que provavelmente não, esta imagem do Yom Kippur, que era celebrado uma vez ao ano nas festas judaicas, que vinha para perdão dos pecados do povo, é provavelmente difícil entender que nós provavelmente devemos celebrá-lo nem semanalmente, mas diariamente. Porque eis aqui que nós caímos da graça de Deus e todos somos pecadores.
Não, nós não nos vamos agarrar a uma vez salvo, sempre salvo. Bom, o Senhor salvou-nos, Ele ama-nos, Ele conhece o nosso interior. Oh irmão, Deus sabe o que é que eu tenho no fundo do meu coração. Claro que sabe, Ele sabe mais para além, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de onde é que eles derivam, Ele sabe para onde é que eles vão. Claro que sim. Mas Ele deseja que nós optemos por escolher o bom caminho e optemos por tomar a nobreza de ouvir a sua mensagem que nos chama ao arrependimento dos nossos próprios pecados, ok? Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, nomeadamente está escrito em Isaías 40, do versos 3 ao 5, se quiseres tomar apontamento, que diz: voz que clama no deserto. Esta voz que clama no deserto é João. Preparai o caminho do Senhor. E na realidade a igreja hoje esqueceu-se de algo muito importante. É que nós, pessoas insignificantes, não merecedoras, recebemos o ministério de João Bautista. João Bautista preparou o caminho para consagrar o ministério de Jesus naquele momento. Nós recebemos como igreja o ministério de preparar o caminho para que Jesus volte outra vez. Estamos cá? E então, mas isto tem que ver connosco. Não tem que ser, não, é que o mundo... Não. Nós estamos no mundo e o mundo está em nós. Estamos cá? O mundo é um espaço geográfico, mas depois nós temos o sistema do mundo dentro do nosso coração. Então diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diz comigo, veredas. E diz: todo o vale se encherá e se baixará todo o monte. Epá, temos que baixar até ali o monte de onde está o castelo, que é para ver se a gente... É complicado, não é? Tínhamos que entrar com bulldozers e não sei o quê. E o que é, diz comigo, tortuoso, se endireitará. Há quem diga que burro velho não fala línguas, não é? Ou não aprende línguas. E os caminhos ásperos... Anda quando uma pessoa é áspera, cuidado. Não é? E os caminhos ásperos serão aplainados. E diz, verso 6, colmata. Ou seja, aqui, do verso 3 ao 5, diz o que é que nós temos que fazer. No verso 6, diz aquilo que Deus faz se nós somos consequentes em fazer aquilo que Ele nos ajudará a fazer. Estamos cá? Estamos cá? As pessoas, o pregador diz, isto é aquilo que você deve fazer. Não. Isto é aquilo que Deus nos pede para fazer com a sua ajuda. Ok? Porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Estamos cá? Por isso é que Ele diz, eis que eu vou, mas deixo convosco o Consolador, o Espírito da verdade, o qual vos guiará toda a verdade. E esse, o Espírito Santo, que é aquele que manifesta a sua glória, é aquele que nos consola, é aquele que nos guia, vai nos ajudar a manifestar as obras de Deus na nossa vida. Vai nos ajudar a quê? A arrepender, vai nos ajudar a fazer o quê? A preparar o caminho, fazendo o quê? Endireitando as veredas, enchendo os vales, baixando os montes, endireitar os caminhos tortuosos e aplainar os caminhos ásperos. E, consequentemente, então diz, toda a carne verá a salvação do Senhor. Amém? Amém? As pessoas querem ver coisas sempre grandes. As pessoas querem ver a glória dos ministérios. As pessoas querem ver, fala-se nas igrejas sempre, não, queremos ver avivamento, queremos ver derramamento, queremos ver... Não, porque o Senhor diz que a glória vindoura é muito maior que a glória que já passou. Claro que sim, amém. Quem é que não acredita nisso? Se Deus diz, Deus é verdadeiro e não falhará.
Agora vamos ver uma coisa. Há um predicador muito antigo americano, que era o Leonardo Ravenhill, que dizia isto: o púlpito pode ser uma vitrine onde nós vimos e expomos os nossos talentos. Agora, o aposento da oração, pelo contrário, é aquilo que vai desencorajar toda a vaidade pessoal. No aposento da oração é onde nós somos aquilo que somos. E não há nada a mostrar a ninguém, ok? Estamos cá? Entendes? Aí é onde se dá o grande poder, ou seja, as coisas que podem acontecer e sucedem em consequência do mundo espiritual, acontecem, não é... Ok, a predicação é um meio, mas acontecem pelo poder da oração, ok? Estamos cá? Ok, preparar o caminho do Senhor acontece iniciando na oração. Porque é que João Bautista estava retirado? Era uma pessoa que se afastava, dedicava-se à oração. E porque é que a sua mensagem era tão básica como: arrependei-vos, geração de vida, víboras, porque eis aqui que o reino de Deus se acerca a vós. E esta foi a primeira mensagem que Jesus Cristo veio trazer: arrependei-vos, geração de víboras, porque eis aqui que o reino de Deus se acercou a vós. É uma mensagem que não é popular, porque implicitamente está a dizer que nós somos uma geração de víboras. Implicitamente está a dizer que nós somos pecadores e temos que nos arrepender. E nós não queremos ouvir uma mensagem assim. Nós queremos ouvir uma mensagem a dizer que nós somos importantes. Nós queremos ouvir um pregador que chega aqui e diz: vocês são importantes para Deus. Vocês são a nova geração. Deus não pode viver sem vocês. Ele quer vos levar todos para o céu. Claro que sim. Mas a mensagem é ao contrário. A mensagem centra-se em Deus e não na criação. Estamos cá? A mensagem é com a seta direcionada para cima, não é com a seta direcionada para baixo. E a pregação ao longo dos tempos virou-se ao contrário. Virou-se para lá, em vez de ser virada para lá. E de lá para cá. Diretamente. Então, diz que já Salomão, que foi um homem que teve uma experiência grandíssima e começou bem e terminou muito mal, por isso ele dizia que melhor é o final do negócio do que o princípio. Então, muitas vezes podem-se suceder coisas que nós não estamos à espera, podemos cometer erros hediondos, mas nomeadamente temos sempre a oportunidade de arrepender-nos, porque Deus é grande em misericórdia. Então, quando diz, e vamos aqui ao ponto 1, que todo o vale será cheio, o que é que significam os vales? Uma vez partilhei acerca tenho 2 ou 3 pregações que já fiz acerca dos vales. O que é um vale? O vale, o que é que faz um vale? Há aquele poema que é de Fernando Pessoa, que nomeadamente cantam num fado, que é do vale à montanha, da montanha ao vale, cavaleiro, monge. Conhecem esse fado? O que é que acontece? Isso é um poema de Fernando Pessoa. O que é que acontece nos vales? As pessoas, quando estão num vale, estão o que é o vale? O que é que dizia o salmista? Ainda que ande por vales de sombra e morte, não temerei. O que é um vale? Normalmente um vale é um sítio onde as pessoas estão num ponto baixo da vida. Vales representam momentos de prova, momentos sombrios, momentos de dúvidas, momentos de angústia. Há o vale do pecado, há o vale da depressão, há o vale do suicídio, há o vale, enfim, há tantos tipos de vales, podíamos nomear tantos tipos de vale. Há o vale da acusação, porque nomeadamente quando a pessoa está no vale, aponta, saca as pistolas e começa a apontar para todo lado. Recordo-me da história de Isaías, todos vocês sabem. Ele servia ao rei Urias, nomeadamente era um familiar seu, eram amigos, então estava protegido, eram do mesmo quarto, e ele no capítulo 5 começa a dizer que o povo era isto, que o povo era aquilo, começou a acusá-los. Mas depois no capítulo 6 diz que quando morreu o rei Urias, ele de repente olhou para os céus, levantou os olhos para os céus, porque já não tinha para onde olhar. Significa, olha, agora aqui já não há ninguém para me parar a jogada. Levantou os olhos para os céus e diz que viu o Senhor na sua glória. Viu como estavam os querubins, viu os laços que eram estendidos. E subitamente
diz que então olhou para si, fez introspeção, fez Yom Teruah e começou a ver e viu que ele era igual ao povo que ele acusava. Não era digno. Era um homem que tinha lábios imundos. Não merecia. E depois viu o povo como estava, decaído, abandonado. E depois ouviu uma voz. E depois veio, toda a gente sabe a história, veio um anjo desde os céus, com um carvão encendido em brasa, que o queimou. E então ele diz: Senhor, eu disse: a quem enviarei? Disse: envia-me a mim que eu irei. Porque ele entendeu que afinal não servia para muito. Estava num vale. Houve um tempo que ele confiou em Urias. Perdão, em Urias. Agora já se me foi... Uzias. Eli perdeu a confiança que podia ter na carne, tal como diz em Jeremias: maldito é o varão que põe braço por sua carne, e bendito é o varão que confia em Jeová. Muitas das vezes envolvemos-nos em querer promoções. As igrejas, os ministérios querem promoções. E esquecemos das orações. Muitas das vezes incentivamos-nos em competições e esquecemos das consagrações. Muitas das vezes substituímos a propagação do Evangelho da Esperança e lutamos mais pela autopromoção. Provavelmente temos que considerar que isso não é o caminho. Temos que entender que ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter uma missão sem visão torna-nos pessoas que trabalham incansavelmente. Agora, ter visão e missão torna-nos missionários. E Jesus chamou-nos missionários. Um discípulo é um missionário. Tem visão e tem missão. E há muita gente que só tem missão e outros só têm visão. Então, estão desencontrados do caminho. Visão e missão envolve crescimento e o crescimento tem um custo elevado. As senhoras sabem melhor do que os homens porque elas normalmente geram vida dentro do seu corpo e sabem que isso custa. Já como diz Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Os teólogos que estão intelectualizados não têm condições para romper as cortinas de ferro da superstição nem das trevas, que vêm milénios e milénios. Somente aqueles que não vivem no Logos, mas vivem no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Assim que muitos são os vales, e muitos são aqueles que estão no vale, como diz a palavra deles, muitos são aqueles, a palavra de Deus, muitos são aqueles que se encontram no vale da decisão. Para onde é que irei? Qual é que será a decisão que tomarei? Muitos são aqueles que se encontram no vale da amargura, encontram-se em vales áridos. No entanto, temos que voltar ao lugar correto. Os montes, há que baixar os montes. E os montes, o que é que significa o monte? Monte significa orgulho, significa arrogância, significa altivez. Soberbia, sabedoria própria, autossuficiência. Eu sei que isso não há, que aqui entre nós, não. Nós somos todos pessoas humildes. Enfim, que não sofremos tais males, ou seja, já estamos santificados. Mas sabem o que é a altivez e a arrogância e todos estes sinónimos são? É como um mau hálito. O mau hálito é uma coisa que toda a gente nota, menos aquele que o tem. Não sei se reparas. Assim é. Assim é a arrogância, a altivez, a soberbia. O soberbo pensa que é humilde. Não, eu sou um tipo humilde. Pá. Mais humilde que eu não há. É como aquele que tem mau hálito. Abre a boca e é como um dragão. Não puxa fogo porque enfim, se calhar não é gás, mas é capaz de derrubar logo 10 ou 20. Se calhar em muitas igrejas alguns caem porque se calhar o pastor tem mau hálito. E eles...
caem logo, enfim, por fazer uma anedota. Os provérbios dizem: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Afasta-te do caminho mau. Há um caminho que é mau e há um caminho que é bom. Então temos que ver bem, temos que abater esses montes. Há que abater os montes, há que voltar a essa simplicidade que há em Cristo Jesus. E há que tomar o conselho de Isaías 40, 26, levantar os nossos olhos ao alto e ver quem é que criou estas coisas, ver quem criou tudo. Ah, não, eu fiz, não. Quem é que criou estas coisas? Ah, eu vou, não. Se Deus quiser, graças a Deus. Graças a Deus. Foi Ele que fez sair o exército pelo segundo seu número, Ele chama todas as coisas pelos seus nomes. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma coisa faltará. Porque dizes ao Jacó e falas ao Israel: o meu caminho está escondido. O Senhor não sabe. Há muitos que pensam: tem o síndrome do coitadinho. Coitadinho de mim, está escondido, Senhor. O meu juízo passa desapercebido, meu Deus. O Jacó pensou isso. E então ele diz: não sabes nem ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. Inescrutável o seu entendimento, Ele dá força ao cansado. Estás cansado? Ele dá força. Ele dá força ao cansado. Aumenta as forças àqueles que não têm vigor. Assim, dizem que os jovens cansarão e se fatigarão e os mancebos cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Promessa para todos. Amém? Promessa para todos. Não sejas perfeccionista. Outra coisa, outro grande defeito que vem deste monte é que muitas das vezes temos a mania de querer. É uma coisa que às vezes eu sofri deste mal. Já não sofro, mas sofri deste mal. Querer ser perfeccionista compulsivo. E algo, olha, por exemplo, os músicos têm essa mania. Epá, isto é terrível. Eles querem ser mais técnicos do que ser guiados pelo Espírito Santo. Querem mais impressionar do que alabar. É uma luta tremenda. Não são vocês, eu sei que vocês são uma bênção. Hein? Uma bênção. Eu sofria deste mal. Tinha uma mania de ser baixo. Não, tem que fazer as coisas tudo bem. Tudo bem, tudo. E tão bem, que era como Jesus Cristo dizia aos fariseus: guias-te cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. E às vezes queremos fazer as coisas tão bem, que não conseguimos aproveitar da bendita glória que Deus nos dá para viver uma vida como filhos de Deus. Aleluia! Não conseguimos aproveitar e ver a bênção que é viver na casa do Senhor. Aleluia! Porque somos tão compulsivos, queremos fazer as coisas tão, que não conseguimos aproveitar a bênção de ser filhos do Papá. E estamos sempre a analisar. E depois dizemos: não, eu analiso, mas é para fazer uma crítica construtiva. Poupa-me. Havia um evangelista muito conhecido, do qual nós não conhecemos diretamente, mas somos beneficiários indiretamente, que ele é o diretor internacional dos Campos Cruzeiro, onde nós começámos aqui o ministério na Quinta da Bela Vista, que pertencia ao Campos Cruzeiro e pertence da direção espanhola, do qual nós iniciámos aí a obra. Ele dizia assim: ter uma mente analítica é bom, mas sem ter um coração crítico. Mas normalmente a gente temos uma mente analítica e um coração crítico. Poupemos-nos de sermos perfeccionistas compulsivos. Tudo aquilo que te vem para a mão, tenta fazê-lo e faz o melhor que possas. E contenta-te com o melhor que tu podes fazer e contenta-te com o melhor que o outro pode fazer. E assim impulsionarás a que todos sejam motivados a cada dia a fazer um bocadinho melhor. Oi, deixa estar que já se levanta. Estás a compreender? Ou seja, as expectativas que eu tenho de ti, tu nunca mais vais corresponder. E as tu as tens de mim, eu nunca te vou corresponder. Se eu consigo entender esta diferença, consigo ter uma vida muito mais leve. E consigo agradar-me da obra que Deus faz em ti, e tu conseguirás agradar-te da obra que Deus faz em mim, e conseguimos então motivar-nos mutuamente. Amém? Isso é um monte que tem que vir abaixo. E outra coisa, nunca penses que és melhor que os outros, da mesma maneira que não deves pensar que os outros são melhores que tu. Porque Deus repartiu dons de graça e de fé
de acordo à medida de cada um. E eles podem ser multiplicados e a fé pode aumentar da mesma maneira que o amor, sendo posta em prática. É? Não precisas de ir ali ao hipermercado e comprar aquelas coisas que os tipos tomam para encher os músculos. Não é preciso. Simplesmente tens que dedicar-te à leitura da palavra, à oração e a humilhar-te ante o teu Deus. E o que é tortuoso e o que é escabroso numa versão bíblica e noutra versão bíblica diz aquilo que é áspero. Isso também há que aplaná-lo. Tortuoso, os maus pensamentos, os temperamentos ásperos. Sim, isso tem que ser tratado, evidentemente. Quem é que o trata? O Espírito Santo de Deus. Tiago 2 diz, meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar em vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atenderes para quem vem com traje esplêndido, e lhe disseres, senta-te num lugar de honra, e disseres ao pobre, fica em pé, ou senta-te debaixo dos cabelos dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízos movidos de maus pensamentos. Vamos ver quantas vezes fazemos acepção de pessoas. Pensemos nós mesmos. É tempo de introspeção. É tempo de introspeção. Há um versículo que eu vos quero deixar e vamos terminando. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, irmãs, não sejais meninos no entendimento, dizia Paulo aos Coríntios. Os Coríntios eram uma igreja daquelas que havia gente, Coríntios era uma cidade rica. Era uma cidade tipo Nova Iorque, tipo Londres, onde aí colmatavam todo o tipo de pensadores, todo o tipo de gente com posses. E ele dizia, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Uma criança não tem maldade. Deixemos os maus pensamentos. Deixemos-o defender-nos no temperamento áspero, porque o Espírito Santo de Deus e o novo nascimento em Cristo Jesus transforma-nos o temperamento. O Espírito Santo opera em nós e transforma-nos o temperamento. Faz-nos mais brandos, trata com a nossa vida, faz-nos que aceitemos as pessoas tal como elas são, faz-nos que não sejamos dados à ira, faz com que não sejamos dados a dar mais respostas e muitas mais coisas. Faz-nos a que vejamos as coisas com bons olhos, que tenhamos que a luz dos nossos olhos seja uma luz boa e não uma luz má. E faz-nos entender que Deus entregou-nos, e termino como a Escritura todos nós conhecemos, posso terminar e os irmãos podem subir, como a Escritura que todos nós conhecemos. E se Deus faz as coisas novas, aqui há uma coisa com que eu me bato. Ou Deus faz as coisas novas, ou não as faz novas. E há uma coisa que eu quero deixar para que tu inquiras dentro do teu coração. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, uma das igrejas que pôs mais em causa o seu ministério, foi a igreja de Corinto, ele termina por lhe dizer no capítulo 5, já no verso 17, terminou por lhe falar qual foi o ministério que ele lhes deu. Noutra carta, Paulo dizia que o ministério que Deus entregou foi de apresentar todo o homem e toda a mulher perfeito diante de Deus. Esse era o ministério que Deus lhe tinha dado. E aqui ele diz aquele verso que todos nós temos sempre memorizado e sabemos que é o verso 17 do capítulo 5, que é, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. E o que é que isso significa? As coisas velhas, as cinzas foram tiradas do altar, o altar era limpo de cinzas, as cinzas eram levadas para fora do arraial e depois punha-se outra vez lenha para queimar-se novamente. E o que é que acontecia? Era tudo feito novo. O que é que significava? Continuamente ardia lenha no altar sem parar, porque havia uma nova criação.
E a nova criação não é que é tudo novo, é que não é aquilo que nós pensamos, não. Uma nova revelação, que é o que toda a gente anda à procura, a novidade, a ver se encontramos alguma coisa escondida atrás de uma vírgula ou atrás de uma frase, a ver se encontramos alguma não. Essa não é a nova revelação. A nova revelação é procurar pelas sendas antigas, qual é que é o bom caminho e nele andai. E em vez de responder, não andaremos, dizemos, descobrimos qual é que é o caminho, e esse é o caminho de Jesus, e esse caminho é aprender quais são os preceitos todos pelo qual o povo errou, e aprender a fazer as escolhas contrárias ao que aquele povo fez, para que nós agora tenhamos um espelho daquilo de que não se deve fazer e saibamos melhor aquilo que devemos procurar fazer pela graça de Deus. Amém? Porque é tudo pela graça de Deus, não é pela nossa aptidão. Então, fazer de novo é que a cada dia estejamos no altar. No altar, e esse fogo possa consumir o nosso holocausto. E o nosso holocausto é o quê? É o sacrifício. O quê? Racional. É a nossa vida. É que tudo aquilo que nós fazemos, inclusive as nossas perfeições, e tudo aquilo que fizerdes, fazê-lo, Colossenses, como? Para o Senhor. Alegrai-vos, regozijai-vos. Há maus momentos, há maus momentos. Há momentos de prova, há momentos de prova. Há vales, há que sair do vale. Quando vemos a montanha, há que abater a montanha. Quando vemos que vem o caminho tortuoso, há que sair do caminho tortuoso. Quando vemos que o temperamento está a ficar áspero, há que lixá-lo, que é para sair logo do caminho tortuoso. E procurar estar no bom caminho. Porque eis aqui, Ele fez tudo novo e aquilo que era velho, já não temos onde agarrar. Temos que agarrar-nos sim à cruz, que é a cruz de Jesus, e saber que todas as coisas provêm dEle. Ele já nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e confiou-nos a quem? A nós. Não aos pastores, não. A quem é que Ele confiou o ministério? A nós. Todos os filhos de Deus temos uma responsabilidade que se chama-se Ministério da Reconciliação. E isto é porquê? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não é o mundo como sistema, não é o mundo como um espaço geográfico, senão todas as almas. Fazendo o quê? Não imputando aos homens as suas transgressões, as suas culpas, mas encarregou-nos a nós. A quem? A nós. Quando diz a nós, a quem? Aos pastores, aos ministros, aos filhos de Deus, encarregou-nos o quê? Uma palavra de reconciliação. Tens palavra de reconciliação para alguém? És embaixador de paz? Ou precisas de um título? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus... E eu gostava que vocês falassem esta palavra comigo e a repetissem comigo. Repete comigo. Como se Deus, por nós, nos exortasse. A Bíblia diz vos, mas vamos personalizá-lo. Nos exortasse, rogando-nos por Cristo que nos reconciliemos com Deus. E isso trata-se do Yom Kippur. Reconciliados com Deus, límpios de toda a velha levedura, limpos de todo o pecado, pelo Cordeiro imolado que já foi à cruz. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que neles nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos colocar-nos de pé e vamos orar nesta manhã e dar graças a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque Tu inauguraste, Senhor, aquilo que era impossível qualquer homem, qualquer religião, qualquer ideal, qualquer filosofia fazer, que é um caminho onde todos podemos caminhar, que é um caminho de salvação, um caminho de reconciliação, de justificação, de redenção. Senhor, e não queremos responder o que o Teu povo respondeu, que não queremos andar nele. Sim, queremos inquirir qual é o bom caminho. Queremos inquirir onde é que estão as sendas antigas, Senhor.
E, Senhor, queremos aprender contigo, sabendo que Tu és esse caminho, Senhor. E queremos andar em Ti, queremos andar contigo, queremos aprender contigo, Senhor. Queremos tomar o Teu jugo, Senhor. Sabemos que o Teu jugo e a Tua farda são ligeiros, Senhor. Queremos descansar em Ti, Senhor. Meu Deus, queremos, Senhor, que em qualquer vale que nos encontremos, queremos saber que não vamos poder temer mal algum, porque Tu és o nosso pastor, Senhor. Tu vais tomar-nos da nossa mão e vai-nos retirar do vale, Senhor. Senhor, sabemos e que confiamos em Ti, meu Deus, por meio do Teu poder, Senhor, qualquer que seja o monte de arrogância, de altivez que queira brotar do nosso coração, Senhor, Tu vais aplacá-lo, Senhor. Vais-nos dar o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor, para que esse monte seja aplanado, Senhor. E qualquer que seja o caminho tortuoso ou áspero que queira vir à nossa vida, Senhor, é no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que vai ser conquistado, porque a vitória está em Ti, Senhor. E por isso nós vamos poder caminhar contigo no caminho certo, no caminho correto, no caminho de salvação, meu Deus. Porque Tu já inauguraste tudo novo para as nossas vidas, e aquilo que já era velho, estava ultrapassado, era pecaminoso, Senhor, estava manchado, meu Deus, já foi erradicado, pago, limpo pela Tua preciosa sangue derramada na cruz do Calvário. Não há mais novos sacrifícios, porque o sacrifício Tu já o fizeste na cruz do Calvário, Senhor, e encarregaste-nos uma mensagem de reconciliação, apelando-nos continuamente ao arrependimento, pelo qual, meu Deus, nesta manhã Te agradecemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome por aquilo que Tu fizeste, Senhor, por aquilo que estás a fazer, meu Deus, e por cada nova oportunidade que nos dás a cada dia, através da Tua benignidade e através da Tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Abençoamos cada pessoa que nos vê, que nos ouve, Senhor, e cada irmão, cada irmã que aqui está presente, Senhor, e como uma família unida em Cristo, Senhor, meu Deus, possamos elevar o Teu nome, Senhor, e ver a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.